Olá pessoal, esse aqui é o Onix Plus 2021 Premier. Decidi fazer esse vídeo mediante tanta polêmica, né? Tanta coisa que a gente tem visto aí nos últimos tempos na internet, de um modo geral, né? A respeito aí desse carro, né? Especificamente falando sobre a questão do motor. E engraçado que o pessoal fala como se o Onix é um problemático, como se o motor dele fosse diferente, por exemplo, aí da Tracker, da Montana, né? Então, vendo tanta coisa, né, sendo aí falada, tanta, cara, como é que eu posso dizer, até tanta balela, né? Tem profissionais aí falando de uma forma negativa, que eu vejo até, parece até que esses caras recebem dinheiro para estar falando mal, ou então é uma coisa maldosa de estar xingando, chamando de bomba, chamando de tudo que não presta, desvalorizando o bem de centenas de milhares de pessoas que têm aí o veículo, né, que adquiriram, e que esse tipo de comentário gera negativamente, né, e isso é muito ruim. Então seria muito bom que esses profissionais, né, que têm aí uma audiência boa na questão da internet, no YouTube, tivesse mais responsabilidade, fosse mais profissional e realmente falasse a verdade das coisas como acontece. E não por uma questão de problemas que um ou outro teve dificuldade. Porque quando a gente pega a quantidade de casos que teve, né, a respeito da questão da correia, falando principalmente disso, é irrisório para a quantidade de veículos vendidos, concorda? Então o que é que acontece? Eu vou dar aqui minha opinião de dono, né? Eu estou com esse carro, ele é um 2021, como eu falei. Estou com esse carro desde março de 2021 e o carro me atendeu demais, né? Eu sou representante comercial, trabalho com carro. Eu adquiri esse veículo na intenção de economia, pesquisei bastante antes de comprá-lo, né? E me atendeu exatamente como eu queria, né? A questão da economia, um carro potente, um carro forte. Ele foi lançado em 2019, como todos sabem. E aí em 2021, né, eu estava com um Corolla, era um XAI 2016, carro que consumia bastante, mesmo com pé baixo, mas esse motor mais antigo, né? Os novos agora não, mas esse mais antigo ele tinha um consumo elevadíssimo. O carro não passava de 11, média de 12 de forma nenhuma. Então assim, eu queria um carro que me atendesse de forma com economia, com potência, um carro bom de estrada, com mala e que fosse completo, né? E esse carro me atendeu muito bem e o valor dele estava acessível para a época. Hoje eu acho um absurdo, né? Todos os carros. Então começou a se falar por conta desses problemas que começou a acontecer com as correias, de pessoas que adquiriram a tecnologia e não fizeram as correções, as manutenções, né, de forma correta. Que eu acho que a Chevrolet foi conivente disso, quando eu digo conivente, por questão de falta de informação para o consumidor. Então, o que é que acontece? Quando eu adquiri esse veículo, que é na concessionária da minha própria cidade aqui, sempre fui muito bem tratado, sempre fui muito bem atendido, com toda a atenção possível, porém, ao receber o veículo, de maneira nenhuma houve aquela atenção especial para dizer, olha, esse veículo precisa 100% de sua atenção para o óleo que é adicionado no motor dele, para que não haja qualquer situação de quebra de correia e dar problema no motor, enfim. Talvez naquela época, em 2021, não tinha ainda os indícios, né? Não tinha problemas, enfim. Então não houve realmente essa orientação e eu senti falta disso, cheguei até a comentar lá. Porém, pessoal, quando a gente olha para os benefícios do veículo, para o que o carro entrega, e se você for olhar para o mercado, todos os carros têm algum problema assim, de algum problema, alguma coisa ou outra que ele tem, aquela situação. A Stellantis tem, né, o Fiat Cronos tem, o Fiat Argo tem, o próprio Renegade tem, então todas as marcas têm uma coisa ou outra. Até a própria Toyota tem alguma situação. Porém, esse carro, ele, como opinião de dono, ele está com 128 mil quilômetros. Eu trabalho com carro, como eu falei, o carro é muito bom de estrada, extremamente econômico. Eu faço todas as revisões, fiz na concessionária, logo depois da concessionária que terminou
A garantia, eu saí de lá e eu comecei a fazer na FX, que é uma distribuidora da Cedelco, que inclusive é do próprio proprietário da Auto Belo, que é a concessionária aqui, a concessionária da Chevrolet, e que trabalha com todos os produtos, né, da Cedelco originais. Ou seja, o carro não tem problema nenhum, né? Desde que eu peguei, nunca tive qualquer situação, e as coisas bobas que apareceram assim, sempre fui muito bem atendido lá pela concessionária. Em relação à Correia, quando ele estava com 100 mil quilômetros, mediante toda essa repercussão, né, que estava aí na internet, eu procurei lá a concessionária, né, falei da situação e fui muito bem atendido, e eles chegaram a abrir o motor para mim, para fazer uma verificação. E me mostraram o vídeo, né, e a correia estava em total condições de uso, tanto é que no vídeo, né, que me passaram, dava para ver todas as referências, né, da correia, e não havia necessidade de troca para a época. A orientação que o mecânico me falou foi que, ó, se você quiser, já que não está na garantia na época, não existia esse projeto que tem hoje, então troca com 150 mil, troca antes. Você poderia rodar e ir até os 200, 240, porque ela vai fazer o que promete. Porém, faça um pouco antes. Eu fiquei um pouco assim, caramba, se é para 240, 240, mas ele mandou trocar com 50, 150, ok, eu vou lá e vou fazer. E aí o que é que acontece, pessoal? Passou o tempo, né, o carro está com 128 mil agora, e vem essa da Chevrolet, essa da GM, né, que foi de forma responsável, de forma respeitosa, né, com todos os proprietários aí de Onix, principalmente, né, que infelizmente, por que Onix? O Onix é um carro popular de entrada. Então o que é que acontece? Tem pessoas que compram o Onix, faz conta da parcela, mas não faz nem conta, às vezes não faz nem conta direito da parcela, acha que dá para pagar, mas depois nem consegue pagar o carro, muito menos fazer manutenção, que não é barato. Se eu dizer que é barato, eu vou estar mentindo. Isso aí não adianta falar. Fazer uma troca de 10 mil quilômetros em torno de 700, 800 reais não é barato. Porém, pessoal, não adianta, é tecnologia, é mudança de mercado, é um carro extremamente forte, tecnológico, que entrega muita coisa, né? Então, querer, não, porque os carros de antigamente aguentava, botava óleo da 40, e enfim, toda essa balela que a internet fala. Ok, quem quiser ficar nos 1.6 antigo, fique, vá lá, compre. Tem algumas marcas japonesas, né, que prezam por isso e estão lá seguindo sua vida. Porém, vende muito pouco, porque entrega também muito pouco. Então, quando você vai para um carro mais tecnológico como esse aqui, vai ter seus cuidados que é preciso tomar, que é preciso fazer. E isso é a questão da manutenção. Então, não adianta fugir disso. Então, o que é que acontece? Mediante toda essa polêmica da correia, toda essa balela que a gente vê alguns profissionais falando, pessoal de oficina, ou alguns caras aí que não, às vezes não tem nem carro, o cara não tem nem carro, e fica falando um monte de bobagem, um monte de balela, um monte de mentira. Então eu estou falando como proprietário, e o carro entrega muito, é muito bom, é muito econômico, é muito forte, tá aí todo revisado, todo direitinho, ou seja, vai ter tranquilidade. E ainda mais vem agora a GM e matou a pau. Qual marca hoje oferece um carro com 240 mil quilômetros de garantia para seu motor, mediante a questão da correia? Nenhuma marca. Qual marca oferece isso? Nenhuma. Desde que você faça lá. Outra coisa, eles estão convidando as pessoas que, mesmo que passaram a garantia, para voltar lá, vai pagar uma taxa da troca do óleo que é 600 reais, vão fazer a inspeção da correia, se a correia estiver em perfeito estado, segue a vida com a garantia. Caso não, se a correia estiver desgraçada, se o cara vinha botando todo tipo de porcaria no carro, comprou de locadora, comprou de uma pessoa que não cuidava, eles vão lá, tem um custo de 700 reais, esse valor vai fazer com que você troque, né, lá, e continue a fazer as revisões lá, e o carro vai estar na garantia novamente. Então, caramba, parabéns, Chevrolet. Assim, o que vocês fizeram realmente foi de tirar o chapéu, porque mostra a confiança, a segurança no produto em si, que vinha sendo muito defasado aí no mercado, né?
por bocas de pessoas muitas vezes até maldosas, ou que recebem dinheiro de outras marcas, enfim, pode ser de tudo aí, menos a realidade. Eu estou falando como dono, então digo, é um bom produto, tenho interesse até de comprar outro e adquirir outro, estou esperando até um novo modelo chegando, vou sim adquirir, porque a Chevrolet mostrou agora que o produto é de confiança, o produto tem segurança, o produto tem garantia e vai adquirir isso. E ele me entrega o que eu preciso, economia, carro forte, é um carro bonito, né? É um carro que entrega bastante tecnologia, um carro confortável. Então é isso, pessoal, eu queria passar minhas impressões, né? Tudo isso que está acontecendo aí no mercado com essa situação, compartilhar para quem está na dúvida, né? E dizer, é um bom produto sim, que só tem uma tecnologia especial, uma tecnologia muito avançada para o mercado que a gente vê e que precisa ter seu cuidado. Se você não quer cuidar, beleza, vai comprar outra marca, cara, não tem problema, agora não fica defamando. Agora você vai comprar, cuide, para não dar o problema que tem, ponto final, né? Eu acho que é bem simples de entender, né? Faça a conta de trocar um carro, uma correia, com 40, 50 mil quilômetros e faça a conta para trocar. Vai dando mesmo. Porque é 4 mil, 5 mil reais para trocar a correia. Cara, de boa, faça a conta para trocar de 40, 40, 50, 50, porque tem que estar olhando a correia do meu jeito. Aqui é externa, a de um TSI, por exemplo. Né? Então, é isso, tá? Para não alongar mais o vídeo aí, e qualquer dúvida aí, vocês podem perguntar e eu vou responder qualquer situação aí, mediante a minha experiência que eu tenho com o veículo, tá? Beleza? Forte abraço a todos.